Estamos em Macau. Macau, nas partes da China, como diziam os velhos portugueses, e aquilo que ouviram foi o estourar de um panchão. O panchão é uma série de petardos que rebentam e com aquele ruído expulsam para longe os espíritos do mal. É também para atrair os bons espíritos que a bandeira arvorada no traquete deste navio tem aqui uma frase Tai Lei, que quer dizer muita sorte, bom proveito, uma aventura feliz. É um voto de felicidade para os marinheiros. Devo-lhes dizer que o navio esculpido neste rochedo está aqui há séculos. Eu não sei se quando os portugueses chegaram já isto aqui estava, se não. Mas é certa uma coisa, já este lugar, esta pequena baía nos mares da China, tinha este templo consagrado à deusa Ama. Ama, e Cao quer dizer porto. Portanto, isto era o porto de Ama, ou Amacao. Amacao vem a ser o lugar onde os portugueses edificaram a cidade que lentamente, pouco a pouco, cresceu até ser esta magnífica e gloriosa povoação que hoje estamos aqui para visitar. Há em Macau uma tradição segundo a qual Luís de Camões habitou nesta gruta. É a conhecida Gruta de Camões. Claro que ninguém pode ter, nunca, certezas absolutas, mas é certo, isto é certo, que num documento do Arquivo dos Jesuítas dos primeiros anos do século XVII, chamam a este conjunto de rochedos os Penedos de Camões. Isso é importante por muitos aspectos. Foi Camões, suponho eu, a primeira autoridade portuguesa a vir para aqui. Teria assim sido o primeiro a instalar-se com habitação permanente. Reparem, mas isso numa época em que era proibido ao marinheiro europeu que vinha de longe fazer casas de pedra e cal. Ele aqui não teve que fazer nada, isto claro que já está feito, é obra da natureza e podia ter-se instalado aqui. Bom, de resto, devo-lhes dizer que a famosa gruta da ilha de Patmos, onde São João escreveu o Apocalipse, não é maior que isto. E uma coisa é certa, se Camões viveu aqui, ele aqui compôs alguns dos seus poemas. Eu não sei quais, não há nenhum que tenha essa indicação, mas vou recordar aqui um que ele escreveu no Índico, num lugar dramático, no Cabo de Guarda-Fui, é a canção 7ª. O tema é este, ele está perfeitamente com a alma dilacerada e o seu desespero é tanto, que ele acha que os seus gritos até conseguem enfriar o vento. A sua dor imensa até consegue acalmar as ondas do mar.
só não acalma o destino, porque esse inexorável continua a persegui-lo. Esse poema, essa canção sétima, acho que podíamos chamar-lhe o Cântico do Desespero. Aqui estive eu, com estes pensamentos, gastando o tempo e a vida. Aqui, a alma cativa, chegada toda, estava em carne viva. Não tinha parte onde se deitasse, nem esperança alguma onde a cabeça um pouco reclinasse por descanso. Oh, este irado mar gritando a manso, estes ventos da voz importunados, parece que se enfreiam. Somente o céu severo, as estrelas e o fado sempre fero, com meu perpétuo dano se recreiam, mostrando-se potentes e indignados contra um corpo terreno, um bicho da terra, vil e tão pequeno. A passagem de Camões por Macau ficou ligada com a comovente lenda de Dinamene. Os versos mais belos e mais comoventes que ele fez são precisamente esses da série Dinamene. Ele diz que quando sonhava, quando estava a sonhar, quando adormecia, via lá num deserto, mas o melhor é pô-lo a ele a falar. Quando de minhas mágoas a comprida imaginação os olhos me adormece, em sonhos aquela alma me aparece que para mim foi sonho nesta vida. Lá numa saudade onde estendida a vista pelo campo desfalece, corro para ela e ela então parece que mais de mim se alonga compelida. Brado, não me fujais, sombra benina. E ela, os olhos em mim, com um brando pejo, como quem diz que já não pode ser, torna a fugir. E eu gritando, Dina! Antes que diga, Mene, acordo e vejo que já nem um breve engano posso ter. É claro que versos como este impressionam muito as pessoas. E no século XVI toda a gente perguntava quem era a tal moça que morreu no mar, quem era a Dinamene. Teve que se arranjar uma resposta. Como o nome é assim esquisito, Dinamene, disseram, é uma chinesa. Claro, é uma chinesa de Macau. Camões, quando esteve em Macau, namorou-se de uma linda chinesinha, uma beleza asiática de olhos oblíquos. É claro, pô-la no junco em que regressou a Goa e ia muito contente com a sua Dinamene, nome de chinesa. Só que o navio naufragou no delta do Mekong, bateu nos baixios, afundou-se e a jovem morreu. Aqui estava uma rica explicação para a chinesinha morta nas águas. Até nesse poema, o Camões, nessa estrofe dos Lusíadas, diz o Camões que perdeu tudo, só salvou o seu molhado canto. E é isso que está na origem de uma outra lenda. Vocês têm visto aqueles bonecos que representam o Camões saído do navio, lá com os Lusíadas a nadar, a nadar, a nadar. Bom, os Lusíadas é que era o molhado canto que ele conseguiu salvar. Isso não é verdade? A palavra canto no poema tem sempre o sentido
de expressão poética, ele salvou-se com a sua voz comovida, salvou-se com a sua memória e as suas saudades. Foi tudo o que ele salvou no naufrágio. Dinamene era uma jovem, sim, que morreu nas ondas, mas o rio não era este, não era o rio das pérolas. A morte não foi aqui, no mar do sul da China. Era uma jovem aristocrática a quem ele amou muito e que pereceu no mar. Bom, mas ao lado da biografia romântica há uma biografia verdadeira. E essa diz-nos isto. Camões esteve aqui entre 64 ou 65 e 68, esteve aqui a arrecadar os espólios dos ausentes e foi-se embora quando um bispo jesuíta, um bispo que pertencia à Companhia de Jesus, fundou a Misericórdia. Isto tem interesse porque é possível que se relacione com uma grande antipatia que o Luís de Camões manifestou sempre pelos jesuítas. A verdade é esta: o bispo, que era o Dom Melchior Carneiro, achou que não era suficiente assim um arrecadador de esmolas e fez uma misericórdia. Estamos precisamente perante o mais antigo monumento da Misericórdia de Macau. E isso tem muito que dizer. As pessoas que me estão aqui a ouvir e que têm seguido estes programas com algum interesse, lembram-se que eu falei-lhes da rainha Dona Leonor, a rainha que inventou a misericórdia. Miseri quer dizer os pobrezinhos e córdia quer dizer o nosso coração. A rainha que teve coração para os pobres. E essa ideia deu volta ao mundo. Mal diria eu que vinha encontrar aqui, do outro lado do mundo, um dos mais antigos documentos das misericórdias portuguesas. Ele está na vossa frente. A Senhora da Misericórdia tem os anjos que descem do céu para pegar no manto azul e que cobre no seu regaço os grandes e os pequenos, os poderosos e os humildes. Aquela pedra quer dizer que aqui esteve a primeira misericórdia de Macau. O bispo que veem é possivelmente o bispo instituidor, porque quem se representava assim naquelas pedras que em Portugal eram bandeiras, era sempre quem fundava a misericórdia, e esta foi fundada pelo bispo Dom Melchior Carneiro. De qualquer maneira, é a misericórdia quem aqui em Macau representa a autoridade portuguesa durante anos. E essa autoridade passa depois, quando o bispo morre, para o Senado. O Senado corresponde a uma Câmara Municipal em Portugal. É constituída por representantes da população que, naturalmente, gerem os interesses coletivos. Estamos exatamente no Salão Nobre do Real Senado e é muito interessante reparar no brasão da cidade que está junto de nós. Isto é uma espécie de epítome da história portuguesa. As esquinas que em Tomar vimos nascer entre os braços da cruz dos Templários, os castelos que vimos que no século XIII a Rainha Branca de Castela empresta ao sobrinho o Borgonhês, a coroa armilar del Rei Dom Manuel com a cruz de Cristo, e aqui os anjos. Estes anjos são muito curiosos porque, reparem, do mesmo modo que naquela pedra os anjos sustentam
o manto da Virgem, os anjos da misericórdia, são esses mesmos anjos que aqui amparam as armas nacionais. E o nome da cidade está aqui. Está aqui, diz apenas Cidade do Nome de Deus. Isto liga-se com o templo onde começamos. A deusa Amá. Nós agora sabemos que esta é a cidade do nome da deusa Amá. Por isso é Amacau. Mas para o português, um nome de Deus, Amá, Deus pode ter tantos nomes. Quem sabe o nome verdadeiro de Deus? Esta é uma cidade do nome de Deus. Isto parece-me uma lição de um ecumenismo e de uma tolerância inexcedível. O Senado teve um papel muito importante e a partir do século XVI será o Senado, será o governador e serão os jesuítas quem de facto detém o governo de Macau. Hoje a vitalidade e a importância desta instituição é enorme. É curioso ver que, como todos sabem, a administração deste pequeno território que até hoje tem vivido sob a bandeira e sobre a administração de Portugal vai passar para a China em 1999. Quando acabar o século, termina aqui a nossa secular e amistosa presença. Mas a nova lei já prevê que este Senado deve continuar a ser indispensável. Eu gostava de lhes ler o artigo da Lei Básica recentemente aprovada que diz isto: que a região administrativa especial de Macau, é o nome que o território vai ter, pode dispor de órgãos municipais sem poder político, que são incumbidos pelo governo de servir a população, designadamente nos domínios da cultura, do recreio, da salubridade pública. Reparem, é a lei do futuro a reconhecer como indispensável uma instituição que vem de um tão remoto passado. O papel do Legal Senado vai ser o que sempre foi: continuar a servir a população de Macau. Tenho na mão uma velha balança chinesa. É uma haste de marfim e, embora o peso seja muito pequeno, esta haste permite pesar pesos relativamente grandes. Bom, já todos viram que não é muito diferente daquilo a que nós na Europa chamamos a balança romana, porque realmente este sistema é a aplicação de um princípio descoberto há mais de 2000 anos pelos geógrafos gregos. Descoberto pelos gregos e descoberto pelos chineses, porque há leis eternas que não interessa nada ao ponto onde se descobrem. O que é preciso é que sejam conhecidas. E era exatamente isso que pensavam os padres da Companhia de Jesus, que se vieram instalar precisamente neste lugar, nos meados do século XVI. Não se pode fazer uma história de Macau sem falar neles. Macau foi um púlpito. Atrás de mim está a igreja do colégio. É uma espécie, hoje é uma espécie de emblema da cidade. Era a igreja do colégio de São Paulo. E está ligada
com a primeira escola de Macau, com a primeira tipografia de Macau, com o primeiro hospital de Macau. Daqui saíam todos os anos os navios que levavam missionários para o Japão. É claro que esses missionários eram homens que aprendiam aqui as línguas orientais. Estamos justamente no solo da primeira escola asiática fundada pelos europeus para estudar as línguas do Oriente. Eles iam para o Japão, já sabiam pregar o japonês e julgavam eles que iam revelar a palavra do verdadeiro Deus. Não era uma tarefa fácil, porque estas populações, com uma cultura antiga e profunda, acreditavam que já conheciam os caminhos para Deus. Por isso, muitos deles pagaram com a vida esse atrevimento. E hoje, Macau é um sacrário de mártires. Eu acho que estas imagens podem ainda hoje impressionar, têm qualquer coisa de necrótico, mas são as últimas relíquias de homens que pelos caminhos da Ásia pagaram com a própria vida a coragem de levar uma palavra nova de redenção e de esperança. Não se pode, repito, falar de Macau sem falar da Companhia de Jesus. Está a ser restaurada a velha igreja que ardeu em 1835. Nessa altura já Pombal tinha extinto a Companhia, os jesuítas tinham sido expulsos, mas a obra de civilização, de aproximação ecuménica que eles trouxeram à Ásia é um dos grandes serviços prestados à civilização do Ocidente. Para a cena ficar completa, fazem falta duas figuras. Eu devia ter à minha direita o vice-rei de Cantão e à minha esquerda o ministro norte-americano, porque foi aqui, exatamente nesta mesa, escrevendo com uma caneta assim, que foi assinado em 1844, o primeiro tratado de comércio entre a China e os Estados Unidos da América. Aqui, neste lugar, em Macau, porque nessa altura a velha China estava ainda fechada ao contacto exterior. Era preciso um ponto aberto, onde fosse permitido aos americanos entrarem e aos chineses comparecerem. Esse lugar chamou-se Macau. Vim aqui porque acho que este facto, este lugar, sintetizam como porventura nenhum outro o que tem sido o nosso papel na história da China. Aproximar, conjugar, envolver, reunir. Eu bem sei que estão a pensar que isso é um capítulo que vai chegando ao fim. Estamos agora num momento diferente da evolução histórica. Eu tenho na minha mão a lei básica da região administrativa especial de Macau, da República Popular da China. É a primeira lei do Macau não dependente de Portugal, que tem na primeira página, que vai começar a entrar em vigor no dia 20 de dezembro
de 1999. Portanto, é a hora do poente. Faltam já poucos anos para o sol se esconder no horizonte. Não é isso o que os portugueses pensam. Toda esta península de Macau estremece numa nova arrancada para o futuro. Estão a fazer um aeroporto novo que vai ligar Macau a todo o mundo. Estão a escavar um porto de águas profundas que permitirá virem aqui grandes cargueiros de toda a parte. Estão a fazer uma nova ponte que permita o tráfego intenso entre a cidade e as ilhas. Estão a erguer um grande monumento a que chamam as Portas do Entendimento, homenagem portuguesa ao entendimento secular que nos uniu a nós e aos chineses. Então, que ideia é essa de agora que vamos embora estar a fazer tanta coisa, estar a investir tanto, estar a gastar? É porque essa foi sempre a nossa maneira de estar no mundo. Vamos partir e esperamos que o nosso espírito permaneça. A República Popular da China concorda em que Macau tenha uma bandeira diferente. Ela também vem aqui, neste pequeno livro que tenho na minha frente. É a flor do lótus emergindo sobre as águas. A flor do lótus simboliza a redenção, a purificação permanente. É a flor que nunca pode morrer. Acho que quem quer que negociou o acordo não podia ter encontrado melhor imagem de esperança para o Macau do futuro.